Olá, sejam todos muito bem-vindos. Mais um domingo nós estamos aqui podendo ouvir da palavra de Deus. E para isso começar, nós vamos falar com o Papai do Céu. Então todos de olho fechado e vamos falar com Deus. Papai do Céu, muito obrigado por mais um lindo dia. Muito obrigado por nós podermos estar ouvindo da sua palavra. Muito obrigado pela minha saúde, pela minha comidinha. Muito obrigado por nada estar faltando, Senhor. O Senhor tem me dado de tudo. Ó Senhor, nós só podemos te agradecer e te louvar em nome do Senhor Jesus. Amém. Oi crianças, a paz do Senhor, aqui é o tio Rony, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar de uma linda história que está aqui, neste grande livro, que traz uma mensagem muito linda pra gente. Vocês já conhecem, vou te dar algumas dicas para ver quem vai lembrar qual que é essa história. Era um moço que desobedeceu, era um profeta, mas ele ouviu Deus falar com ele e ao invés de seguir o que Deus estava falando, ele foi por um outro caminho. Quem será que era esse moço? Quem era esse profeta? Ah, tem outra dica. Ele foi engolido por um grande peixe. Agora você sabe quem é.
Hoje nós vamos ouvir sobre Jonas, o nosso amigo, um profeta de Deus, um profeta que relutou, um profeta que em algum momento ele não quis seguir as orientações de Deus. A Bíblia conta a história dele e diz que Jonas recebeu uma mensagem dos céus. Deus dizia: Jonas, vá para Nínive. E ele não quis ir para Nínive. Ele foi até o porto, comprou a passagem para outra cidade. Ele não quis obedecer à voz de Deus. Ele foi para Tarsis. E de repente, no meio do trajeto, aquele barco, seus marinheiros, todos estavam ali, tranquilos. Veio uma tempestade, veio uma chuva forte. E aí, no meio daquela tempestade, Jonas, ele estava bem tranquilo. E os marinheiros começaram a procurar o que poderia estar acontecendo. E jogaram ele no mar. E um grande peixe veio e engoliu Jonas. Crianças, lá dentro desse grande peixe, Jonas, ele começou a pensar, ele começou a lembrar do que Deus tinha dito a ele, para onde ele deveria ir e para onde ele foi. Nossa, ele começou dentro da barriga do peixe a falar com Deus, a orar. A oração é uma conversa minha com o Papai do Céu, com o nosso Deus. Você tem orado? Tem falado com Deus nesses dias tão tristes, tão difíceis, no meio dessa pandemia? Você tem feito o seu momento com o Papai do Céu? Na oração, nós vamos ouvir Deus falar conosco. Ele vai responder sim, ele vai falar não, ou ele vai falar espere. Então você precisa ter o seu momento com Deus. Jonas estava dentro da barriga do peixe e ali ele começou a orar, a conversar com Deus. Crianças, lá no ventre da baleia, nosso amigo Jonas começou a orar, a falar com Deus. Por 3 dias, 3 noites, ele ficou a chorar, pensando que ia morrer afogado. Imagina como foi para Jonas ficar dentro dessa baleia. Água entrando, água saindo, peixe, alimento, frio, medo. E ele começou a falar com Deus, para que Deus ajudasse, perdoasse o que ele tinha feito. Muitas das vezes, eu, você, nós desobedecemos a Deus. E isso traz uma consequência. E aí, a consequência de Jonas foi ficar ali dentro da barriga da baleia. Mas Deus é bom. Deus cuida de mim, cuida de você. Nós podemos errar, mas Ele nos ama tanto, tanto, que Ele mandou seu Filho Jesus Cristo, o único Filho perfeito, por amar a gente. E naquele momento que Jonas estava arrependido, sabe? Deus fez com que a baleia fosse até chegar em Nínive. E Jonas foi cuspido para fora da baleia. E lá, na cidade de Nínive, ele fez o trabalho que Deus tinha pedido. Ele anunciou a palavra de Deus para todo aquele povo de Nínive, para que eles se arrependessem, que Deus ia ter misericórdia. E assim aconteceu. Então, você, criança, precisa lembrar de que
Deus, Ele tem um lugar preparado para nós lá no céu. É um lugar tão especial que eu vou andar em ruas de ouro junto com vocês. Nós vamos ver grandes amigos que nós ouvimos as histórias deles. E eles estão lá, nos esperando. E você, para ir para o céu, precisa limpar o seu coração da desobediência. Sua mãe pede para você fazer alguma coisa, depois eu faço, e não faz nunca. Ou então, você está tendo aula, agora é aula online, ao invés de prestar atenção na aula, você está no celular, conversando com outro amiguinho, jogando. Nossa, isso não é legal, é a hora de aprender. Mas, quando nós entristecemos o nosso Deus, nós sabemos que Jesus, o único Filho perfeito de Deus, Ele morreu na cruz por nos amar. Ele derramou o sangue dele para limpar todo o nosso pecado e deixar o nosso coração limpinho, para ir lá para o céu junto dele. Então, se você que ainda não conhece o nosso Salvador, faça isso. Venha conhecer a Jesus. Venha crescer conosco. Tio Rony, tá tão difícil agora. Como que é? Como que eu vou para a escola dominical? Como que eu vou na igreja? Hoje tá tudo online. Assista os cultos, pela internet. Leia a Bíblia. Pega a sua Bíblia em quadrinho, a sua Bíblia normal. Dê uma lida, veja. Quantas histórias maravilhosas tem dentro da Bíblia? É uma enciclopédia completa. Tem tudo, tem drama, tem romance, tudo para você ler, entender e crescer, para juntos a gente ir lá para o céu morar com o nosso Jesus. E olha, Jonas, ele fez o trabalho tão maravilhoso em Nínive, que ele evangelizou, anunciou, e o povo de Nínive se arrependeu e Deus teve misericórdia de toda aquela cidade, onde teve uma grande transformação, e Jonas voltou para sua terra. Crianças, vejam vocês, Jonas, ele foi desobediente, mas ele, na angústia dele, dentro da barriga do peixe, ele se arrependeu. E ele clamou, ele orou, ele falou com Deus. E Deus o respondeu. Deus disse a Jonas que um sim, porque ele levou a baleia para Nínive. Então, na angústia, na hora da dor, do medo, Jonas pediu socorro para o Senhor. Você também, nesta hora eu te convido, vamos orar, vamos falar com o nosso Pai do céu, pedir a Ele ajuda, socorro. Ele sabe o que o seu coraçãozinho deseja, Ele conhece a sua mente, Ele sabe quem é você. Então diga ao Senhor Jesus o que você precisa. Mesmo Ele sabendo, Ele quer ouvir você clamando. Vamos orar? Vamos falar com o nosso Deus? Senhor Jesus, nesta hora de oração, eu te peço, Senhor, venha me abençoar o meu lar, a minha família, escuta a necessidade do meu coração e responda do alto céu. Amém. Crianças, agora nós vamos para o nosso versículo de hoje. O nosso versículo de hoje está no livro de Jonas, capítulo 2, versículo 2, que nos diz assim: Na minha angústia, clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Vamos repetir? Na minha angústia, clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Aqui nós aprendemos que nós clamamos ao Senhor e Ele nos responde. Se você estiver
angustiado, com problemas, com dificuldades, clame ao Senhor. Como Deus respondeu a Jonas, Ele também vai te responder. Ele também irá me responder. Vamos repetir? Na minha angústia, clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Jonas 2:2. Gostaram da história de hoje, crianças? O nosso desafio vai ser um desafio um pouquinho diferente. Nós vamos pegar um papel sulfite ou um papel que você tem aí na sua casa, fazer o animal que jogou o nosso personagem da história hoje para fora. Quem ouviu a história vai entender o que eu quis dizer. E ali vocês vão colocar o nome do personagem e nos mandar para esse WhatsApp que está aqui, ó, que é o da tia Valéria. Aguardamos o seu desafio, hein? Crianças, acabou o nosso culto, mas domingo que vem tem mais. Então, aguardo você, hein, crianças, para ter muitas surpresas. Domingo que vem promete. Um grande beijo e até domingo que vem. Tchau, criança!